Oi, todo mundo! Aqui é a Teacher Ali, coordenadora da Easy Peasy Brasil. E hoje eu tô aqui com as nossas professoras. Eu tô aqui com a Teacher Micaele, que é a nossa professora de inglês. Olá, os meninos que estão, acho que lembram de mim, né, das aulas. Beleza. Também tô aqui com a maestra Isabela Santoro. Dá um oi pra gente, Isa. Oi, pessoal. Beleza. E também tô aqui com a maestra Teacher Luana, né, que também dá aula de inglês e de espanhol aqui na Easy Peasy Brasil. Oi, gente, tudo bem? Tudo ótimo, ótimo. Então, vamos lá. A gente está aqui reunido para o nosso projeto de podcast da escola. Cada uma traz um tópico diferente para a gente promover cultura, idiomas, né? E tudo que está relacionado às nacionalidades, aos países, tanto de língua inglesa quanto espanhola e de língua portuguesa também, como o Brasil. E hoje eu queria saber o que a Luana trouxe para a gente. Qual foi o tópico que a Luana escolheu para a gente? Então, gente, representando o espanhol, eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o Dia de los Muertos. Eu me inspirei no blog, né, da nossa escola, Easy Peasy Brasil. Eu escrevi um artigo sobre esse dia que, assim, é extremamente importante, principalmente para os hispanohablantes, né? Então, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho aqui sobre a cultura, como que funciona esse dia, trazer alguns tabus, algumas preconcepções que as pessoas têm com relação a esse dia. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Quem quiser pode entrar lá no nosso site, www.easypeasybrasil.com só. Porque lá, exato, vocês podem acessar o meu blog, estão nas 3 línguas, em português, inglês e espanhol. Então, você pode, inclusive, treinar e aprimorar o seu idioma, né? Por meio da leitura, a sua fala por meio da leitura. Então, vamos lá. O que seria esse Dia de los Muertos, né? Então, é uma comemoração que acontece no México. Quando a gente escuta esse dia, na cabeça já vem, né? O país do México, não tem jeito. E ela, assim, representa muito a cultura do México, né? Tanto é que quando a gente escuta, já vem na cabeça o próprio país. No entanto, acaba causando um pouco de estranhamento, né? Esse fato de que, nossa, mas eles fazem festa, eles comemoram tanto o Dia dos Mortos, como assim, né? Porque segundo nós, né, o nosso calendário cristão, nós temos o Dia de Finados, em que é tudo mais recluso. A gente procura trazer na memória os nossos entes queridos, mas de maneira mais tranquila, mais quieta. Muitos católicos vão à missa, tem também as pessoas que vão ao cemitério, levam flores, outros acendem velas, então é algo mais recluso, um dia mais... acaba sendo um pouco triste, inclusive, porque você acaba lembrando de momentos, enfim, acaba sendo mais assim. E lá não, é completamente diferente, então entra aí um certo choque cultural, né? E acaba sendo um embate, principalmente para famílias mais conservadoras, que pensam, ai, mas isso fere os princípios da nossa família e tudo mais. Então, hoje, eu estou aqui para acabar um pouquinho com esse tabu, com essas preconcepções com relação a esse dia, que é incrível e que, no meu ponto de vista, as pessoas só pensam assim, acham isso, porque não conhecem, de fato, por que eles comemoram assim, o que acontece, o que eles pensam, qual é a crença em específico. Então, vou começar aqui falando um pouquinho sobre a crença, né? O que eles acreditam. Então, eles acreditam assim, que quando as pessoas elas morrem, elas vão para ultratumba. Eles chamam assim, que seria uma espécie de paraíso, né? Aquela vida após a morte, enfim. E lá eles vivem normal, né? Então, isso está bem representado, até demais, em um filme que eu, assim, amo de paixão, que é o Viva a Vida é uma Festa, ou Coco também. E, assim, apesar de ser desenho, mas, assim, você chora horrores, porque causa uma emoção muito grande e traz muito essa questão da cultura. Então, se você quer saber mesmo como funciona isso, corre lá, vai lá na Netflixinha bonitinho, né? Fazendo um merchandising, inclusive. E assiste, porque, assim, vale muito a pena, gente. Eu particularmente amo. Enfim, e aí essas pessoas, elas vão, né, para a ultratumba. E o que acontece? No Dia de los Muertos, que na verdade é comemorado em 2 dias, né? No dia 1º de novembro e no dia 2 de novembro também,
Depois eu vou explicar um pouquinho essa diferença e a diferença entre o Dia de los Muertos e Dia de Finados, que é completamente diferente, as pessoas confundem, não dá para confundir porque são vertentes diferentes, enfim. E aí, o que acontece? No Dia de los Muertos, essas pessoas, elas regressam, né? Eles acreditam que eles regressam para cá, para a Terra. E aí, é por isso que é uma festa. Por isso que eles festejam muito. Você tem ali música, você tem eles dançando, homenagens nos altares que eles criam, né? Nos altares, em que você tem as fotos das pessoas, você tem ali oferendas com as comidas favoritas deles em vida, muitas flores, principalmente a calêndula, enfim. É uma festa muito grande, porque, de certa forma, faz sentido. Assim, uma vez no ano, você tem a oportunidade de passar o dia, tá ali, né? Não fisicamente falando, mas você acredita que a pessoa esteja ali presente com você. Uma pessoa que você ama muito, que você gosta muito, que se foi, por exemplo, é só se colocar no lugar. Pais, filhos. Então, você quer festejar que a pessoa tá ali, você quer aproveitar ao máximo que ela tá ali com você, né? Então, é por isso, é esse o motivo de grande festa, de tanta comemoração. Não é uma coisa de tipo, nossa, eles comemoram pessoas que já morreram, estão comemorando a morte da pessoa? Como assim? Que é isso? Que coisa... Não. Então, a gente tem que ter muito respeito, porque é uma cultura muito linda, que tem um significado muito grande para muitas pessoas, e é uma coisa que vem há anos, né? Desde os incas, desde dos maias, dos astecas. Então, é bem antigo. Vem antes da colonização mesmo espanhola, né? Que eles fizeram ali no México. Então, é basicamente isso, né? E é uma comemoração linda. Você também tem desfiles pelas ruas. Nas ruas tem como se fosse bonecos de Olinda, que tem aqui em Recife. Só que de caveiras, né? São enormes, enfim. As pessoas fazem as pinturas, né? No rosto da caveira mexicana, né? Que eles chamam de calaveiras mexicanas. Tem a Catrina também, que é um grande exemplo disso. Enfim, e é uma cultura, assim, incrível, maravilhosa. Eu particularmente amo. Eu não conhecia, tinha preconcepções a respeito disso. No entanto, quando eu entrei em contato, quando eu vi, entendi o porquê eles festejavam aquilo, minha vida, minha visão, assim, mudou completamente. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser disseminada. Inclusive, o blog me chamou muita atenção, porque tiveram muitos acessos. Foi, assim, uma matéria que teve muitos acessos mesmo, acho que foram cerca de 120 acessos, algo assim. Então, é um sinal de que as pessoas não conhecem, mas que têm um receio de conhecer, porque acreditam que, nossa, como assim comemora pessoas que já estão mortas, né? Como assim tem essa festa? Mas que, ao mesmo tempo, tem um certo interesse, porque é uma coisa diferente, é uma coisa que não é tão falada, não é tão divulgada. A gente só conhece o básico, que comemora ali o Dia de los Muertos e que é o México. Mas por quê? Como que é a festividade? Então, é interessante a gente trazer aqui para que as pessoas quebrem um pouco essas preconcepções com relação a esse dia fantástico, que é diferente de finados, né? A gente tem que deixar claro isso. Com relação à diferença, primeiro, a base, né? Dia de Finados é uma comemoração, um dia cristão, tá no nosso calendário cristão, católico, enfim. E o outro está relacionado a outras crenças, o Dia de los Muertos. Essa é a primeira diferença. Outra diferença, a data. Dia de Finados é só dia 2 de novembro para todas as pessoas. Dia de los Muertos, não. No dia 1 de novembro, você tem a comemoração para as crianças que se foram. E no dia 2, para adultos, idosos. Então, um dia também. E, claro, o jeito que é comemorado, né? Que eu já expliquei, que é completamente diferente. E aí, meninas, o que vocês acham? Já conheciam sobre o Dia de los Muertos? Qual é a opinião de vocês com relação a esse tabu que existe? Me contem aí. Bom, eu pessoalmente não sabia que tinha origem indígena. Eu achei bem legal o texto no blog, eu não fazia ideia. A gente vê muito, como você mencionou, em filmes, na televisão, mas de fato a gente não tem ideia do significado dessa festa, então eu achei bem legal saber um pouco mais. A única coisa que eu sabia que é um costume no dia de Finados na Espanha e no Dia de los Muertos no México, representar a peça Dom Juan Tenório, que no enredo tem a ver com isso de
vida após a morte. E, então, era uma tradição que tinha nos teatros representar essa peça. Era o único detalhe que eu sabia relacionado a esse dia, então foi bem legal saber mais sobre essa data. Muito bom, e é isso aí, Isa. E é bom também falar sobre essa questão do cenário internacional, né? Porque é uma festa que hoje em dia a gente tem, assim, por exemplo, com relação ao Halloween. Halloween, nossa, você tem no mundo inteiro, mas porque está envolvido com a língua inglesa. Então, eu gostaria muito que o Dia de los Muertos também tivesse essa visibilidade. Que hoje, graças a Deus, a gente vem conquistando bastante, né? Então, hoje, principalmente aqui no Brasil, em outros países, você tem esse desfile nas ruas, você tem as pessoas fazendo ali as caveiras mexicanas. Nas escolas também vem sendo abordado. Então, eles juntam a comemoração do Halloween com a comemoração do Dia de los Muertos. E, assim, isso para mim é super gratificante, porque eu acho que tem, sim, que disseminar um pouco essa cultura, essa diversidade cultural que você tem no México, para evitar, inclusive, preconceito com relação contra os mexicanos, qualquer espécie de bullying ou algo assim. Então, eu acho muito importante que as nossas crianças, desde já, possam aí aprender e respeitar as outras culturas. Mica? Justamente sobre o Halloween, né? Porque você falou da questão também aqui, que bate um pouquinho com as datas ali que a gente tem no Brasil também, mas também com o Halloween, né? Lá no dia 31 de outubro, certo? E então, vem ali um pouquinho depois, né? Mas que algumas pessoas também consideram parecidos, né? Assim, e é bom falar dessa diferença. Eles comemoram bastante, porque trazendo um pouquinho do inglês, comemoram bastante o Dia de los Muertos nos Estados Unidos, né? Justamente por ter bastante imigrante mexicano, por ser bem próximo também. Então, eles conhecem, e também, principalmente no Texas ali, um pouquinho mais próximo, a gente percebe, nossa, que legal, eles meio que, eles comemoram próximo um dos outros, né, assim, então tem uma compartilhamento, assim, de cultura nesse período do ano. Perfeito, exatamente. E acaba sendo uma mescla, um mix, né? Então você tem pessoas ali representando as bruxas, talvez com chapeuzinho, abóboras, enfim. E aí você tem também os outros com as calaveiras mesmo, né? As pinturas nos rostos. Então eu acho assim bem legal. Eu adoro esse mix, essa mescla, principalmente que está acontecendo agora. Eu não tinha tanto assim conhecimento, mas vir a ter. Com esse último, inclusive eu trouxe esse tema porque acabou de acontecer, né? A gente está agora começando novembro, então dia 1º, dia 2, dia 31 foi Halloween. Então é legal você ver essa mescla de culturas em um lugar só, né, em uma comemoração só. Eu adorei. Eu também achei muito interessante, né? Eu estava até fazendo algumas pesquisas, né? Depois que eu li o artigo no blog e tudo mais, como vocês já mencionaram, que coincidentemente ou não, o Halloween ele é celebrado muito próximo ao Dia de los Muertos, que também é muito próximo ao Dia de Finados. E a coincidência, né? O que eu encontrei assim em comum é que todos esses países eles são católicos, né? São cristãos, né? Então, não oficialmente, é claro, né? Mas é uma coincidência, é algo que a gente tem em comum. E a parte que eu acho mais interessante para a gente refletir, né? É que, apesar de no Brasil 80% da população ser cristã, apesar de no México 80% da população ser cristã, apesar de na Irlanda, né? E enfim, onde se originou o Halloween ali, dos celtas e tudo mais, 80% também serem cristãos. Existem muitos outros fatores culturais, políticos, sociais que se dão nos países e que fazem algo ser estranho ou não. Para o brasileiro seria muito estranho a gente estar feliz e festejando o Dia de Finados, né? Como o pessoal no México faz, algo que no México é super normal. Estão festejando não a morte de alguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Estão festejando a vida da pessoa, as memórias que elas têm com aquela pessoa, o quanto elas gostam daquela pessoa, né? Então, essa parte é muito interessante também para a gente perceber que até as religiões, né, como os costumes religiosos, eles também mudam. O cristão no Brasil não é o mesmo cristão no México, não é o mesmo cristão na Irlanda, não é o mesmo cristão em outros países, né? Tudo é bastante diferente dependendo
de várias outras questões culturais. É legal também as pessoas refletirem isso, porque não é uma coisa que a gente percebe. A gente pensa que é tudo a mesma coisa. Não, não é. Existem muitas coisas que afetam os costumes, as crenças, o dia a dia daquelas pessoas, né? E tudo mais. Muito bom, é isso aí, Ellie. Eu acho que a gente só precisa entender a cultura de cada um, buscar conhecer e respeitar também, entender que lá comemora desse jeito, aqui de um outro jeito, porque as nossas raízes são diferentes, a gente tem costumes diferentes, envolve uma série de coisas culturais, enfim, então sociais, né, políticas, então a gente só tem que respeitar e tentar propagar isso para as pessoas conhecerem e entenderem que é uma cultura incrível e eu particularmente sou apaixonada. E é isso, então vou finalizando aqui mais um podcast da nossa escola. Estou super feliz. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. Essa gravação vai para lá também. E nos acompanhe nos nossos blogs, né? Semanalmente a gente tenta atualizar ali de alguma forma e trazer ainda mais conteúdo, informações culturais e gramaticais e sobre política, arte para vocês. É isso.